Glória a Deus, queridos. Cumprimento mais uma vez a igreja com a paz. Se eu perguntar para vocês se estão felizes, o pastor já perguntou. Se eu disser que bom que você veio, nós já falamos também. O pastor já disse para alguém dar um sorriso aí. Então tá tudo certo, não tá? Amém? O que falta? A palavra. Então nós se movemos pela palavra, né? Amém? Que a palavra é a que tem poder na nossa vida. A palavra que quebra o jugo, a palavra que nos liberta, a palavra que nos transforma. Com a palavra nós alcançamos um caminho de salvação. Porque nós temos que declarar a palavra. Jesus, ele venceu, como o seu Nestor falou, lá no deserto, foi pela palavra. O diabo usou a palavra, mas Jesus, ele venceu pela palavra. Estava ali Jesus, talvez vulnerável. Estava Jesus ali, talvez com dor no corpo, cansado. Mas mesmo assim ele venceu. Com a palavra. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia. Lá no final da Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 12. Livro de Hebreus, no capítulo 12. Você que trouxe a tua Bíblia, folha ela. Nós vamos esperar você abrir e nós vamos ler a palavra junto nessa noite para que o Espírito de Deus possa nos trazer entendimento da palavra. Para que o Espírito Santo ele possa falar no teu coração aquilo que você precisa entender nessa noite. Amém? Glória a Deus. Pode procurar, querido. Vai folhando a tua Bíblia. Que a melhor coisa é nós folhar a nossa Bíblia e ler a palavra, né? Então aqui eu podia botar um título para essa mensagem, que Deus ele disciplina os seus filhos. Amém? Você é filho de Deus? Amém? Então que o Senhor venha nos disciplinar nessa noite. Amém? Então diz assim, ó: portanto também nós somos uma vez e estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezado a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistem até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra, do ânimo que ele dirigiu a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem o ama e castiga todo aquele quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebe-as como disciplina. Deus os trata como filho. Ora, qual o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos os filhos. Então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos por pais humanos que nos disciplinava e nós o respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos, para que assim vivemos. Nossos pais nos disciplinaram por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participamos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas
sim de tristeza, mais tarde, porém, produz fruto de justiça, paz para aqueles que por ela foram exercitados. Amém? Vamos orar, querido. Pai querido, Pai amado, nós entramos, Senhor, na Tua presença, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, quão bom já foi sentir a Tua presença nesse lugar, Pai. Mas nós entramos, Senhor, nessa noite, Pai, nas cortes celestiais, Senhor. Nós, Senhor, pedimos, Senhor, a Tua armadura sobre a nossa vida, Senhor. Coloca sobre nós, Senhor, o capacete da salvação, Pai, a espada do Espírito, a couraça da justiça, Pai, e as botas do Evangelho da paz nessa noite. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, tá, Senhor, com manto de invisibilidade contra as trevas nessa noite, Pai. Pois, Senhor, nessa noite nós paralisamos toda arma forjada contra nossas vidas. Nós paralisamos o poder das trevas, Senhor, nessa cidade, nesse lugar, para que o Senhor possa falar, Pai. Aonde, Senhor, tiver um coração aberto, Senhor, que o Senhor venha tocar nessa noite, Pai. Aonde tiver alguém ministrando a Tua palavra, a nossa oração nessa noite é para que o Senhor traga salvação sobre nossas vidas, sobre essa cidade, sobre esse povo, Pai. Para que possamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, desentronar, Pai, todos os demônios, todos os poderes das trevas, em nome do Senhor Jesus. Aonde tiver um macumbeiro, um pai de santo, um mago, Senhor das trevas, fazendo um feitiço nesse momento, Pai, nós paralisamos a ação do diabo, Pai, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Que se abra, Senhor, os olhos espirituais do Teu povo nessa noite, Pai. Que se abra, Senhor, o entendimento espiritual, Senhor, para que nós podemos entender a Tua palavra, Pai, para que nós podemos entender aquilo que vem de Ti nessa noite, Pai. Usa a minha vida, Senhor, nessa noite, Pai. Não, Senhor, que de mim, Senhor, não saia nada, mas saia aquilo que vem de Ti nessa noite, Pai. Que eu possa ser um canal usado, Senhor, para transmitir a Tua palavra nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Querido Espírito Santo, nos ensina, Espírito Santo. Por favor, nós clamamos a Ti, Espírito Santo, nessa noite. Nós sabemos que sem Ti nós não somos nada. Então nós Te damos toda a liberdade nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido. Queridos, jamais nós vamos saquear a cidade se nós não amarrar o valente, tá? Quando nós acordamos de manhã, que nós vamos ter um dia de culto, nós já devemos começar a guerrear, sabia? Porque o diabo, ele está doido para tirar a tua atenção nessa noite. Para que você não entenda aquilo que vem de Deus. Para que você não entenda aquilo que o Espírito Santo quer mover na tua vida. E quando nós pedimos para o Senhor nos revestir, nós já devemos estar vestidos. Ontem à noite ainda falava no encontro de homens, que para nós se revestir de alguma coisa, algo nós já temos que ter vestido. E o que nós temos que ter vestido? Santidade, querido. Então, todos os dias nós devemos buscar, mas o dia de culto, para o diabo não te enganar, não te atrapalhar, você já tem que estar em santidade. Para que no momento que você precisar clamar ao Senhor, para que Ele te revista, para que você fique firme, fique forte, você possa estar revestido pelo poder de Deus. O Salmo 91, querido, é um salmo tão conhecido, que tantas pessoas falam, mas de nada ele adianta na minha, na tua vida, se nós não tivermos uma vida diante do Senhor. Quando nós dissemos, Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Senhor, e vive à sombra do Onipotente, para nós habitar, querido, no esconderijo do Altíssimo, para nós ser guardado debaixo das asas dele, nós temos que ter uma vida diante da presença do Senhor. Não adianta nós só clamar a Deus quando as coisas estão ruins, querido. Talvez nessa noite está um momento confortável para eu e você. Talvez nós podemos achar que está tudo normal aqui, que nada, nenhuma ação do Espírito não está acontecendo, e nenhuma ação das trevas não está acontecendo, querido. Como você nessa noite veio para buscar a presença do Senhor, pessoas se doam para buscar a presença de Satanás, para lutar contra a tua vida, contra o teu casamento, contra a tua prosperidade, contra o teu emprego. E ao ver nós estamos dormindo na presença de Deus, querido. O mundo espiritual, ele é real. E Deus, ele nos chama por um entendimento, querido. Deus, ele só disciplina os filhos
Aqueles que não querem nada, querido, Deus não vai ficar disciplinando aquele que não quer ir para o esconderijo dele. Deus não vai ficar disciplinando aquele que não quer a armadura dele. Mas eu e você, nós precisamos ser disciplinados. Nós precisamos ser chacoalhados muitas das vezes. Porque os tempos estão se findando, querido. Nós precisamos pregar cada dia sobre salvação. Nós precisamos pregar que Jesus ele está à porta. Nós precisamos nos entregar mais diante de Deus, querido. Está acabando o tempo daquele que é meia boca diante de Deus. Deus vai separar aquele que é e aquele que não é. Apocalipse 3:26, ele disse: se tu é quente ou tu é frio, se tu for morno eu te vomito. Talvez quantas das vezes, querido, Deus quis me vomitar, de eu não apresentar algo diante do Senhor que agradava a Ele. Não adianta, querido, eu vir aqui como um protagonista, pegar esse instrumento, que não é meu, ele é um utensílio do Senhor, e eu dizer para te levantar a mão, e você louvar, e talvez você até está louvando, que Deus ele vai cobrar de mim, Ele não vai cobrar de ti. Deus nesse tempo, Ele cobra de mim e de você santidade, querido. As coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer maneira. Aqui Ele fala que Ele disciplina os seus filhos. Ele diz que nossos pais carnais já nos disciplinavam. Ele diz: mas Deus, Ele é um Deus todo poderoso, é aquele que vai te levar para a salvação. Talvez você não suporta a disciplina dEle. Quando Deus disse não, é não. Quando Ele manda tu continuar, é para te continuar. Mas ninguém quer mais escutar não, querido. Pastor Maurício, chega, Júnior, ó, isso aí, Deus está me mostrando que não é para ti. E daí eu já fecho o meu semblante. Pastor Maurício. Querido, nesse tempo, Deus vai levantar muitos. Eu e você, se nós ficar aqui chocando algumas coisas que o diabo botou para nós chocar aqui, que nunca vai descascar, só vai descascar coisa ruim. Deus vai levantar muitos no nosso lugar para pregar um evangelho vivo e verdadeiro. Pregar a palavra como ela é, querido. Eu sempre gostei de escutar a palavra como ela é. Nem que no momento venha rasgando, querido. Venha me tirando, tremendo as minhas estruturas, as minhas bases. Mas eu quero fazer a vontade do Senhor, porque eu não quero um dia chegar diante da presença de Deus e Ele dizer assim para mim: apartai de mim que eu não te conheço, vós que praticais iniquidade. E iniquidade, querido, na Bíblia é um pecado que eu e você insistimos de estar fazendo e fazendo e fazendo, e vamos lá e pedimos perdão e daqui a pouco fizemos de novo, e pedimos perdão e vamos lá e caímos de novo. Deus, Ele quer despertar o povo dEle, querido. Deus, Ele deseja despertar a igreja dEle nesse tempo. Mas Ele, para despertar, Ele precisa corrigir. Ele precisa corrigir-nos em todas as áreas da nossa vida, querido. Deus, Ele vai tirar, vai separar o joio e o trigo. Não tem, querido, não adianta nós querer adiar o tempo. O meu tempo e o teu tempo é o cromos. Mas o tempo de Deus é diferente, querido. O tempo de Deus pode ser assim, mas pode demorar 1000 anos também. Mas para Deus não tem o longe e o perto. Deus, Ele é soberano. Ele pode fazer na tua vida coisas grandes, querido. Quando nós abrimos o coração para o Senhor de verdade, Ele faz coisas grandes na nossa vida. Ele coloca na nossa mão aquilo que nós precisamos, querido. Eu não tenho tudo aquilo que eu quero, mas tudo que eu preciso, Deus tem provido. Todas as coisas, querido, eu sou o maior ingrato dessa terra se eu não dizer que Deus não tem provido na minha vida. Mas Deus, Ele tem me chamado para santidade. Deus, Ele tem me chamado para mais perto dEle. Aí você diz: Deus tem te chamado, o que tu vai ser?
Eu quero ser um adorador, eu quero ser um filho verdadeiro, querido. Quando Deus nos chama para perto, querido, é para nos abater primeiro, para depois Ele nos usar naquilo que Ele vai propor na nossa vida. Mas primeiro Ele tem que nos abater. Se nós não se humilhar, querido, não vai acontecer. Tu está adiando. Quanto tempo estás adiando, querido? Quanto tempo estás adiando para te firmar verdadeiramente com Deus? Deus está falando nessa noite, tá? Eu sinto que Deus está falando nessa noite. Se seja para um ou para dois, querido. Se não for para ti, fica glorificando aí a Deus. Mas Deus está falando. Mas não te faz de bobo também, querido. Que quando Deus fala, uma vez Deus falou comigo bem forte, bem no começo da minha caminhada. E Ele tornou a falar de novo. Eu disse, mas não é comigo. Isso aí deve ter, tem tanta gente aí. Aí Deus usa o pregador, Ele disse, o diabo está falando no teu ouvido que é contigo. Cara, eu saí correndo. E o diabo fala, querido. E muitas das vezes as palavras dele são macias. E às vezes ele fala aquilo que você quer ouvir, fala com cuidado. Mas Deus, Ele fala com justiça na nossa vida. Deus, Ele é espada de dois gumes. Ele é apto para discernir juntas e medula, alma e espírito. E nessa noite, querido, Deus, Ele quer falar profundamente contigo. Nós temos que deixar de ser um cristão meia boca. De um dia está bem, o outro está mal. Um dia alegria, outro é tristeza. Querido, aflição Ele disse que nós ia ter. Choro Ele disse que nós ia ter. Só que não é para nós parar nessas coisas. E se você for ver Efésios 6:10, alguém pode trazer uma água para mim, por favor? Se nós for ver Efésios 6:10, ele vai nos falar que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. Ele é contra principado, potestade, aqueles que estão nos tronos celestiais, nas cortes celestiais. Então o diabo, querido, ele não está brincando de ser diabo. Ele é, mas talvez ele é devagar. Talvez ele tem paciência. Talvez ele está te enrolando. Talvez ele está tirando a tua direção, tirando a tua visão. Querido, tem coisa que Deus falou para nós faz tempo. Obrigado, minha irmã. Deus já falou para nós faz tempo. E talvez nós tentemos nos enrolar nós mesmos. Achando talvez que não é conosco. Tem quantos júniores nessa cidade? Deve ser com os outros. Não é comigo, não. Tem gente que tem condição. Deixa os que têm condição fazer, querido. Mas para que eu vou tão cedo para a igreja? O pastor Maurício que vem cedo, ele pode vir e orar, ele mora perto da igreja. A Jaque pode vir cedo para a igreja, ela pode orar, ela mora perto da igreja, querido. Eu te falei que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O perto e o longe para Deus não interessa. Deus, Ele chama filhos para pegar a mão no arado. Cara, ontem Deus trouxe uma palavra na vida do Elton. Usou o Elton para falar para os homens sobre o arado. A palavra está dentro de mim. Deus, Ele chama homens para botar a mão no arado e não olhar para trás, querido. Você não veio por acaso nessa noite aqui nessa igreja, querido. Deus te chamou. Se você quer ouvir ou não, depende de você. Se você ouvir, Ele diz que aquele que ouvir a minha voz e guardar os meus mandamentos. Querido, Deus tem coisas grandes para ti, querido. Pode dizer, não, Júnior, mas eu não quero me envolver tanto na igreja. Eu quero só vir para sentar, para ouvir o culto e ir para casa. Eu não quero me envolver tanto, querido. Querido, o Espírito de Deus está falando nessa noite que está acabando o tempo de nós ser meia boca. Nós vamos ter que decidir. As leis, querido, daqui a pouco vai vir na escola, vai vir no comércio, vai vir muitas coisas que nós vamos ter que decidir quem nós temos servindo.
Josué chegou um dia e ele disse para o povo, ele se cansou, querido. Eu creio que Josué se cansou para o povo. Um dia eles serviam a Deus, outro dia servia a Baal, um dia era uma coisa, um dia ele chegou e teve que esclarecer. Ele disse, vocês servem quem vocês querem, agora eu e minha casa vamos servir o Senhor. E está chegando, querido, já chegou, eu creio, esse dia, que nós temos que se posicionar desse jeito. Queridos, o mundo está levando muito mais vantagem. Os filhos das trevas, como diz a palavra, estão sendo muito mais prudentes do que os filhos da luz. Eu e você não viemos para Jesus para ser derrotado, humilhado, andar debaixo dos pés. Quem é para estar debaixo dos nossos pés é Satanás, querido. Tem lugares que Deus não te chamou para ti. Tem lugares que não é bom eu e você ir. Querido, eu não tenho nada contra o futebol, tá? Nada. Mas não gosto muito de assistir. Porque o meu pai era muito fanático e ele incomodava todo mundo dentro de casa quando tinha jogo. E não perdi não tenho muita vontade. E tem 2 motivos para eu não jogar um campeonato nessa cidade. Talvez você tenha só um, eu tenho 2. Uma que eu sou ruim de bola, tá? Talvez você é bom de bola. E outra que a ambiência, ela ainda não tá. Eu não tenho uma vida tão blindada diante de Deus que as ambiências não vão me atrair em algumas coisas. Talvez você diz, não, Júnior, mas eu tenho. Amém. Talvez tenha alguém lá que você vai ganhar para Jesus, mas cuida para as pessoas não ganhar você para aquele lugar. Talvez você vai lá, até se alegra com alguns conhecidos, mas você não sabe o peso que você traz para casa. Aí durante a semana as coisas não funcionam, você já está desanimado para vir para a igreja, está sem força, você não sabe de onde. Estou só usando, não estou dizendo que está tudo isso no futebol, querido, mas estou só usando o futebol. Mas você sabe, tantos lugares que a gente enfia o nariz sem ser preciso. Talvez a gente tenha que ser bem direto, cara. Quantos lugares que eu já botei o meu nariz sem ser preciso e só trouxe demônio para casa? Carga espiritual. Eu e você aqui nessa noite, o Senhor está nos revestindo. Nós não falamos sobre a armadura? Você sai daqui, você não cuida, a armadura cai, você está livre de novo. O diabo vai lá, bota a carga. E Jesus disse para você, com amor, querido, Jesus disse assim, ó, vinde a mim. Mateus 11 e 28, ele disse, vinde a mim. Todos vós. É para alguém ficar de fora? Não, ele disse, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, para que encontrareis descanso. Olha só, querida. Deus, ele fala com amor para nós, né? Não fala? Eu orando, querido, nessa tarde, eu disse, Deus, não deixa a minha boca falar, muitas das vezes, o que meus olhos vejam. Mas eu quero falar com amor para a tua igreja, mas que eu fale a tua palavra, Senhor. Eu não quero, Senhor, ofender ninguém, Senhor, mas eu quero pregar a tua palavra. Em primeiro lugar, eu quero agradar a ti, Senhor. Meu desejo é que ninguém fique triste, Senhor, com a palavra, não se entristeça. A Bíblia diz aqui que quando vem a correção, nós se entristecemos, querido. Eu não quero que você se entristeça, sim, talvez nós tenhamos algumas coisas que nós temos que mudar, mas que você possa se alegrar por ter uma palavra ainda, querido. Eu louvo a Deus quando alguém traz uma palavra. Quando Deus levanta alguém para falar uma palavra que vem do trono de Deus. Eu louvo a Deus quando alguém vem aqui louvar o Senhor, talvez com dificuldade. Mas eu louvo a Deus. Querido, as pessoas, Deus ele me colocou como líder do louvor aqui. Mas eu sou tão feliz pelas pessoas que Ele colocou junto comigo. E elas sabem que eu não tenho problema nenhum de querer passar na frente de ninguém, achar que sei. Eu aprendo tanto com eles, querido. E eu creio que nós caminhando desse jeito, vai ter pessoas que vão aprender com eles também. E daqui a pouco Deus vai fazer
um grande ministério de louvor nessa igreja. Você crê, querido? Eu creio, querido. Deus pega nossas imperfeições. Talvez a Cris chega para mim e disse, eu estou com um problema, está me doendo um pouquinho a garganta, mas com humildade, querido. Outro dia estão louvando aqui, mas com humildade, com perseverança, com santidade. Mateus ontem testemunhou assim como Deus tem honrado a vida dele. Mas isso, querido, é quando nós não queremos passar por cima de ninguém. É quando nós entendemos, querido, que a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra os demônios que estão por trás de todas essas coisas, querido. Quando vem o desânimo, querido, na vida de uma pessoa e ela fica meio rebelde, às vezes ela não quer nem ouvir uma palavra, querido, nós temos que ir contra aqueles demônios. Querido, os demônios desesperados, eles manifestam talvez, mas o problema não é os demônios desesperados. Desesperados são os mais pequenos aí, que tu ora em nome de Jesus, ele manifesta lá e sai que não a cobra, tu manda embora. O problema é aqueles que estão entronados na nossa vida. Aqueles demônios que já criaram o trono. E nós estamos tratando, dando comida. O pecado é a comida do diabo, querido. Quando nós fizemos qualquer pacto, qualquer coisa com as trevas, é comida para o diabo. E ele ali, ele se entrona, ele não manifesta mais. Porque ele está entronado, ele está bem acomodado. Quando nós acreditamos numa benzidura, num horóscopo, em qualquer coisa dessas assim, querido. Quando nós fizemos um jogo, quando nós entramos em qualquer joguinho de alguma coisa aí, querido, o diabo ele se entrona na nossa vida, vem um espírito de miséria sobre a nossa vida e ele diz, eu estou aqui, daqui ninguém me tira. Por isso, querido, que quantas coisas na nossa vida nós temos que anular, rejeitar em nome de Jesus para que as coisas fluam. Eu tenho o mesmo nome do meu pai, o primeiro meu nome é o mesmo nome do meu pai, ninguém conhece eu quase pelo nome, conhece por Júnior. E querido, sobre esse nome que veio do meu pai, eu tive que quebrar a maldição. Por quê? Porque o nome do meu pai, ele botou em mim para eu ser igual a ele. Quando eu era pequeno, meu pai dizia, tu és o responsável à família. Eu tive que quebrar essa maldição, querido. Eu sou responsável pela minha salvação. Eu posso orar por eles, mas eu não consigo levar nem a minha esposa. Mas eu posso orar. Mas sobre o meu nome, eu tive que quebrar todas as maldições, porque tudo que meu pai trilhava, na ignorância dele, ele em várias áreas, querido, eu tirei muitos exemplos dele, em várias áreas, mas tinha área que misericórdia não podia tirar. Eu tive que quebrar a maldição, eu disse, Senhor, eu rejeito, eu anulo no mundo espiritual, eu cancelo, Senhor, a maldição que veio sobre o meu nome. O dia que ele escolher esse nome, Senhor, tu é triste com o teu nome? Não, eu só quebrei as maldições, querido. Agora ele continua sendo meu nome, limpo, diante da presença de Deus. E tem que ser limpo na cidade também, não posso dever, né? Amém? O Senhor disse, a ninguém deveis coisa alguma, senão o amor. Mas nós temos que quebrar, querido, as maldições. Eu tive que quebrar as maldições, que quando eu era pequeno, a minha mãe me levou lá, num lugar para me benzer contra a doença de magreza. Agora viu o que deu, né? Pesava 10 quilos, com 12 anos. Não era tanto assim, querido, mas era... Mas quando eu casei, eu ainda tinha só uma lista no paletó. Pesava 70 quilos quando eu casei. Daí vê como a minha esposa faz comida boa. É uma benção, minha esposa. Mas o que eu quero dizer com isso, querido, nós temos que quebrar todos os pactos. Quando a gente aceita Jesus, a gente diz assim, oh, Senhor, eu quebro todos os pactos que eu fiz, consciente, inconsciente, escreve meu nome no livro da vida, eu te aceito como meu Senhor e suficiente Salvador da minha vida. Querido, ali nós já quebramos muitos pactos. Mas tem alguns, querido, que quando nós... Não tem quando talvez era mais jovem, lá fazia um negocinho lá para eu quero namorar com essa menina, eu quero namorar com esse menino, fazer uma coisa que dá certo, querido, tudo isso nos prende. Tudo isso nos prende. Nosso relacionamento, que a gente teve lá quando era solteiro, e talvez não fez coisa errada, mas isso te prende hoje, na tua vida, no teu casamento. Talvez era uma coisinha insignificante,
Talvez era virar o seu Antônio lá de ponta cabeça, que talvez eles tinham costume virar para arrumar um casamento. Querido, a maldição, o diabo pegou isso. Ele pegou e ele está ali, ó. O teu casamento, a tua vida talvez não funciona por causa de algumas coisas assim, querido. Júnior, como é que eu vou saber dessas coisas? Querido, lê a Bíblia. Vai lá nos livros, lá, começa lá no Velho Testamento, vai lá ler as leis. Aí tu vais entender muitas coisas. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Nós conhecemos todas as coisas disso aqui e não conhecemos o essencial que nos leva para a vida eterna, querido. Como eu falei, o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele vai tentar desviar a minha visão. Ele vai tentar desviar o meu caminho. E eu tenho que cuidar que nesse caminho que eu estou aqui, para eu ainda não desviar quem está caminhando comigo. Ah, Júnior, mas eu não tenho ninguém que caminha comigo. Só eu sirvo a Deus. Querido, alguém está olhando para a tua vida. Ah, mas o pastor Maurício não está vendo. Ele não vê tudo nessa cidade. Claro que não vê. Mas ele serve aquele que vê. Todas as coisas na minha vida, na tua vida. Então, querido, não é brincadeira. Jesus, ele deseja fazer coisas grandes na minha e na tua vida. Jesus, ele disse aqui que ele não rejeitou a cruz, ele suportou a cruz. Ele não rejeitou a vergonha, ele mesmo com vergonha, ele suportou tudo por nós. Ontem ainda eu e o maninho lá falava que Jesus, ele ali naquela cruz, eu acho que a pior coisa que aconteceu para ele ainda, além dos açoites, tudo que ele já tinha passado, foi quando Deus, ele virou o rosto para não ver. Ele disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que tu me desamparaste? Mas nesse momento Jesus ainda não desistiu, querido. Nesse momento ele ainda nos rejeitou. Ele ainda nesse momento olhou pela minha vida, pela tua vida, pela desgraça que nós vivíamos antes de conhecer a Ele. E Ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E querido, quando eu me lembro dessa passagem, não tem como eu não me emocionar. Porque o que Jesus fez por mim, querido. Eu sendo um grosso, um mentiroso, um cavalo do diabo, Jesus, ele me amou do mesmo jeito, querido. Eu fui o cara que fui mais cavalo do diabo. Porque ele apitava no meu ouvido e eu fazia. E hoje eu tento abrir o meu ouvido somente para aquilo que vem do Espírito, querido. Porque o diabo, ele ainda fala. Talvez ele venha com palavras macias. Talvez ele venha com pegadinha. Talvez ele venha sorrateiramente, como diz o pastor Odenir, tentando entrar numa brechinha. Mas nós temos que entender a ação dele e dar ouvido para aquilo que vem do Espírito. Mas acima de tudo, querido, nós devemos buscar o discernimento no Espírito, para ver aquilo que vem dele e aquilo que não vem. Em Mateus diz que nos últimos tempos, querido, se levantará falsos mestres. Pessoas que nós dizemos, meu, mas que de Deus é isso? Meu, mas que pessoa, meu, olha, cita os versículos da Bíblia, sabe tudo, decorado. E é usado pelo diabo. Por isso que eu disse que Deus, ele vai separar nesse tempo, querido. Porque aquele que não tiver uma vida reta diante de Deus, ele vai cair na armadilha do diabo. E grande vergonha o diabo vai trazer para ele. Querido, tu acha que o diabo, ele não quer te envergonhar? Ele só quer conseguir catar a tua corda.
Ele quer conseguir pegar você, para você não poder ter como rebater ele. Por isso que ele vem queridinho, ele vem devagarzinho, como quem não quer nada. E quantas das vezes nós caímos, talvez na lábia dele, querido? Decide dentro de você. Diz assim, não, mas hoje eu vou servir a Deus. Querido, talvez eu estou descendo de manhã a serra aqui, orando. E eu digo para Deus, Deus, salva uma vida hoje, Deus. Salva uma alma hoje, Deus. Só para envergonhar o diabo, Deus. Salva uma alma. O diabo diz que essa cidade não tem jeito. Eu digo que essa cidade pertence ao Senhor. E eu declaro palavras, querido. O macumbeiro pode declarar palavra para destruir coisas. Eu declaro as palavras do Senhor. E eu vou falando com Deus. E eu digo assim, Deus, se ninguém te servir com fidelidade nesse dia, mas eu quero te servir, Deus. Eu sei que tu precisa me ajudar para eu te servir, Deus. Mas me ajuda a te servir com fidelidade, Deus. Só para envergonhar o diabo, Deus. E o diabo, do mesmo jeito, ele vem e se levanta, querido. Não adianta nós fizermos isso, ele se levanta. Mas ele cai também. Mas nós precisamos decidir dentro de nós. Se vem alguém fazer alguma coisa errada perto de ti, querido, ignora. Sai de perto. Lembra do Salmo 1, querido. Todo mundo conhece o Salmo 1, querido. Todo mundo. Se você não conhece o Salmo 1, você não é cristão. Acho que é o primeiro salmo que todo mundo lê. Ele disse, não te detém no caminho dos pecadores, não te assenta à roda do escarnecedor. Medita na lei do Senhor, dia e noite. Aí ele vai dizendo aquilo sobre você, querido. Ele vai dizer, tu é uma árvore. As tuas raízes estão lá no ribeiro, as tuas folhas estão verdes. Tu vai produzir fruto mesmo no ano de sequidão. Tu vê tudo seco na tua volta, tu vê tristeza para cá, desgraça para lá. Vai dizer, não, mas eu vou vencer. Eu conheço a palavra do Senhor. Ela é o meu alimento. Eu vou viver por fé. Se não deu certo até hoje, mas vai dar certo. E nós temos que declarar palavras. Querido, nós temos que declarar palavra. Nós temos que quebrar maldição sobre a nossa vida. Eu já contei para algumas pessoas um dia, querido, à noite eu indo orar. E o diabo, muitas das vezes foi junto, tá? Mas o que o diabo ia fazer quando ia orar? Me perturbar, querido. Aonde? Onde ele ataca. Onde é que ele te ataca, normalmente? Onde é que ele deixa a nossa vida endemoniada? Ah, Júlio, mas eu nunca fiquei endemoniado. Ficou. Olha bem para a tua vida se tu nunca ficasse endemoniado. Quando tu pensa mal de alguém, tu já está endemoniado, querido. O diabo está na tua mente, ele pegou ela aqui e já tem ela aqui, espremendo. Ah, mas isso não acontece comigo. Olha, vê bem se não acontece. E querido, um dia eu indo orar, e o diabo disse assim para mim, que adianta tu ir orar? Tu não é de nada. Tu acha que tu vai conseguir alguma coisa? Tu não é de nada. Eu disse, claro que eu não sou, mas olha quem está do meu lado. Eu sei que eu não sou de nada, eu sei que pela misericórdia do Senhor eu estou na presença dEle, mas olha quem caminha comigo quando eu obedeço Ele. Olha quem caminha. E querido, eu sempre falei, se o diabo ele fosse um ser que ele se convertesse, eu tinha ganhado ele para Jesus, porque eu preguei muito para ele. Porque o diabo ele se esquece de algumas coisas, ele se esquece de palavras que Deus declarou para a nossa vida. Ele se esquece que foi o Senhor que nos chamou, o Senhor nos chamou para nós ser derrotados, para nós ser humilhados, para nós ser capazes do diabo. O Senhor nos chamou para ser mais que vencedor, querido. Vencedor é quando deu aquele jogo, ó, deu 2-1. O cara venceu 2, venci. Mas mais que vencedor é quando foi uma goleada, querido. Jesus deu uma goleada no diabo e botou ele no chão. E disse, ó diabo, aqui está a chave do inferno, aqui a chave da morte eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui, aquele que me servir, ele vai ser vencedor, vai ser mais que vencedor. E às vezes, querido, nós esquecemos das palavras que Jesus declarou sobre a nossa vida. Nós esquecemos aquilo que Deus falou, às vezes lá atrás sobre a nossa vida, Deus nos falou e nós esquecemos. Às vezes nós esquecemos de promessa que Deus nos deu. E o diabo ele quer enrolar, ele quer te lançar no laço dele. Ele quer colocar esquecimento na tua mente, amnésia, para tu não esquecer aquilo que Deus já declarou sobre a tua vida. E daí tu está lá que nem a hiena do deserto, ô céus, ô vida. E não acontece.
E daí, ao invés de nós caímos na lábia do diabo, dizendo, não, mas a esperança do pobre é ano que vem. Não, querido, Deus, se Deus quiser, Ele faz hoje na tua vida. Mas a esperança do pobre do diabo. Quando nós entender aquilo que vem de Deus sobre a nossa vida, quando nós nos alinhar, quando nós obedecer os mandamentos, pobre do diabo, querido. Quando nós acordamos de manhã, o diabo já leva um susto. E ele deve levar de vez em quando um susto com a nossa vida. Quando nós se levantemos, diabo, aqui não. Aqui não, aqui tu não vai fazer. Aqui tu não vai agir, porque em nome de Jesus tu está paralisada a tua ação. E ora, querido, ora. Diz, Deus, se tem alguma coisa que eu não estou vendo, me mostra, Deus. Deus vai te mostrar, querido, como eu falei de maldição que tem que ser quebrada na nossa vida. Deus, quando tu começa a buscar Ele vai te revelando, o Espírito Santo vem na tua vida e começa a pedir, Espírito Santo, ministra sobre a minha vida, me traz entendimento. Querido, Deus fez um processo de libertação há muito tempo na minha vida, na vida da Sandra. E eu comecei a falar tudo o que aconteceu na minha vida para ela. Confessei tudo, todas as coisas, não deixei nada. E o Espírito Santo começou a ministrar. Foi uma noite toda de ministração do Espírito Santo. E quando a gente achava que tinha acabado, o Espírito Santo ia ministrando. Porque o Espírito Santo, querido, ele tem ciúme de nós. Mas se nós não queremos, nós queremos colocar outra coisa no lugar dele, ele não vai ficar insistindo. Ele só vai se afastando. Como eu falei, às vezes nós vamos para ambientes que o Espírito Santo não consegue estar contigo. Ele está te observando, Ele queria estar tanto contigo, querido. Ele te ama tanto, Ele me ama tanto. Mas às vezes nós vamos para lugares, nós colocamos a nossa mente em lugares que não tem como o Espírito Santo falar, querido. Que a maior guerra, a maior luta é na nossa mente. E o problema é quando nós achamos que soubemos as coisas, querido. Quando nós já achamos que estamos saciados. Quando vem uma pessoa aqui e gargueja e quase nem consegue ler a palavra, assim, mas o pastor podia ter colocado outro para abrir o culto. Nós já estamos rejeitando o Espírito Santo, querido. Nós não estamos entendendo o que Deus está fazendo, querido. Quantas das vezes, querido, eu não entendi o que Deus estava ministrando. E depois eu tive que pedir perdão chorando para Deus. Que Deus, Ele usa quem Ele quer. Talvez nós se colocamos bem posicionados. Isso aí eu já sei. Quando Deus está trazendo palavra, querido, procura absolver elas, querido. Se você não quiser me honrar, não precisa me honrar, querido. Não busca essas coisas, mas honra a palavra. Não brinca com a palavra, querido. Porque ela diz que Deus, ele abate o filho também. Ele disciplina, mas se ele não quer, ele abate também, querido. Não cai na mão de um Deus irado. Tem coisas, querido, que as pessoas estão desafiando a Deus, querido. Deus disse que a amizade do mundo é inimizade de Deus. E por que nós estamos temando com essas coisas? Eu vou sair agora de longe de todo mundo, querido, cuida. Tem lugar que tu pode ir, mas cuida. Se eu for sair do mundo, como é que eu vou trabalhar num setor público que nem eu trabalho? Mas eu tenho que separar as coisas. Eu tenho que saber que final do dia eu tenho que ir lá bater o meu ponto, ir para casa, não ir para os botecos, não sentar com todo mundo lá para falar nada que não edifica nada. Não querer saber muita informação. Querido, quando nós queremos saber muita informação, nós saímos fora da presença de Deus, tá? A informação que é para nós saber aqui, ó. Está tudo aqui na Bíblia. Toda a instrução que nós precisamos está toda aqui na Bíblia. Quando nós queremos ser muito informados com muitas das coisas, nós vamos mal, tá? Mas eu tenho que saber o que passou no jornal nacional. Tem ainda o Jornal Nacional? Não sei que nós não temos televisão. Tem ainda? Quem é que está assistindo? Talvez, mas eu tenho que saber o que passou lá. Querido, não adianta de nada, não muda nada. Mas eu tenho que estar naquele grupo lá, porque lá... querido, sai fora.
Vive uma vida com Deus, querido. Vive uma vida com Deus. Não, mas se eu estou em tal lugar, eu tenho que bater uma foto para dizer que eu estou aqui, querido. Cuida para não expor muito a tua família em foto, querido. Coloca só o necessário, tá? Ouça o que Deus está falando. Só o necessário. Eu estou dizendo que não é para botar, mas bota só o necessário, tá? Tá cheio de gente mal intencionada aí no meio dessas coisas, tá? Cheio de gente mal intencionada. Eu sou tão leigo com isso aqui, querido. Tão. Não tenho rede social, não estou contra quem tem, tá? Também. Não tem porque eu não sei mexer, não quero mexer em coisa errada. Mas cuida com todas as coisas, querido. Cuida daquilo que tu expor. Tem pessoas aqui que já era para ter alavancado diante de Deus. E o diabo está só te dando rasteira, para cá e para lá. Não conta tudo para todo mundo. Não abre a tua vida para quem não abre a Bíblia. Não conta os teus problemas para quem não pode resolver. Conta os teus problemas para aquele que pode resolver. Que é um Deus todo-poderoso, ou o teu irmão que lê a Bíblia, o teu irmão que ora por ti. Ele que pode te ajudar. Mas todo mundo que está na igreja, Júnior, eu posso contar? Não. Olha quem tem uma vida diante de Deus, querido. Senão, veja, tu vai te entristecer. Tu vai te decepcionar. E como é difícil nós buscar a Deus quando nosso coração está entristecido e nós desapontados com alguma coisa. Já passei por isso. Como é difícil eu orar por alguém que já me pisou, está me pisando. Mas Deus disse que ainda é para mim orar. Mas não é fácil orar, querido. Se você dizer que é fácil tu orar por aquele que está pisando em cima do teu calo todo dia, nós temos que ter o amor do Senhor na nossa vida. Nós temos que ter uma vida voltada para as coisas de Deus. A nossa carne tem que estar mortificada. Como diz lá em Romanos 8. Se a nossa carne não estiver mortificada, querido, nós só vamos para a morte mesmo. Mas se a nossa carne estiver mortificada, Paulo diz que nós vamos para a vida. E quantas pessoas que não têm mais vida, querido? Vida com Deus. Quantas pessoas que já oravam, não oram mais. Quantas pessoas que buscavam. Talvez Deus te deu um dom, te deu um chamado, e o diabo tem enterrado, querido, esse talento, esse chamado. Porque você vê as coisas tão longe, querido. Busque em Deus. Deus hoje me colocou como líder no louvor, querido. Mas eu já fui tão provado. Quantas das vezes eu estava em lugares aqui, louvando o Senhor, buscando a presença de Deus, alguém desligava o meu microfone, cortava o som do meu instrumento, e eu só continuava, querido. Tu não te entristecia, Júnior? Eu me entristecia. Mas Deus me ensinou a eu permanecer em Deus, porque eu não fazia para as pessoas, eu fazia para o Senhor. E eu quero dizer para ti, querido, se alguém tem talvez pisado em ti, talvez é um processo, querido, que talvez foi necessário eu ser pisado, para que um dia eu entendesse aquilo que Deus tem para a minha vida. Foi necessário. Muitas coisas na minha vida que eu passei, hoje eu vejo que foi necessário. Ninguém quer passar, querido, luta e dificuldade. Ninguém. Tu não quer passar uma situação financeira onde você tem que contar as moedas, mas talvez é necessário. Na minha vida foi. A minha filha mais velha, a Catiane, ela nasceu e a minha esposa tinha desejo de comer um x-salada, que é uma coisa tão simples. Eu não tinha dinheiro para comprar, ela nasceu e eu não consegui comprar. Para mim é tão simples hoje. Sempre falo, se alguém tiver alguma necessidade de algum alimento, fala comigo, querido. Se eu não conseguir te ajudar, mas eu tenho pessoas que eu tenho certeza que vão me ajudar. Que Deus, Ele levanta pessoas, querido. Um dia eu precisava roupa para uma pessoa que a Sandra pregou aqui na cidade, aqui, que ela estava na rua e ela precisava ser internada num centro de recuperação, e a gente precisava roupa, produto de higiene, limpeza, precisava tudo para ela, para arrumar. E da primeira pessoa que eu pensei que estava mais perto de mim foi a Joyce. A Joyce mora perto aqui, né, Joyce?
Fui lá na Joyce para pedir uma coisa, ela me deu tudo que precisava para vestir. Aí outro já disse para mim, eu junto, se precisar mais alguma coisa, eu ajudo. Aí tinha mais um que serve, um maçom disse para mim lá, disse, Júnior, conta comigo também, o que está faltando eu vou comprar também. Querido, Deus usa quem Ele quer. Ele usa quem Ele quer. Mas eu louvo a Deus, querido, porque eu tenho certeza, se alguém tiver alguma necessidade aqui, a maioria aqui, todo mundo vai ajudar com alguma coisa. Então, querido, talvez nós passamos por luta, passamos por necessidade. Algumas Deus permite, mas sempre Deus vai levantar alguém para te dar uma palavra, te dar uma direção. E Deus, Ele não parou de fazer milagre, querido. Ele pode fazer. Eu não sei qual é a tua necessidade. Eu não sei o que você tem colocado diante de Deus. Aonde você tem tropeçado. Talvez você pensou nessa noite, poxa, mas Deus já falou comigo mesmo. Há muito tempo atrás. Deus me prometeu coisas e parece que está tudo amarrado. As coisas não fluem, querido. Está na hora de eu e você voltar. Nós voltar lá no primeiro amor, talvez, para começar de novo, querido. Se não deu certo, querido, volta, querido. Talvez eu preciso ser abatido, eu preciso começar lá no começo de novo, para que Deus possa tratar algumas coisas na minha vida, para que eu lá na frente eu não tropece, estrague tudo. Olha para Jeremias 18. Olha para a construção do vaso. Ele disse, Jeremias, desce lá na casa do oleiro, eu vou te ensinar, Jeremias. Talvez, querido, nós estamos como aquele vaso lá, que talvez estamos já perfeito ao olhar humano. Mas tem alguma rachadura que o dia que for para derramar óleo, vai vazar, querido. Então é necessário que talvez quebre ele, faça ele de novo, mas nesse quebrar, querido, talvez dói, mas Jesus não disse que não ia doer. Ele disse que Ele ia estar conosco, querido. Ele não ia tem coisa que Ele não vai nos livrar de nós passar, mas Ele vai passar conosco. Querido, talvez o teu filho tem algumas coisas, você não leva o teu filho talvez para levar uma injeção lá e quando ele é bem pequenininho, não dói mais em você do que nele, mas é necessário, querido. Eu me lembro quando eu levei as minhas meninas para fazer o teste do pezinho lá, cara, mas foi coisa difícil para mim fazer. Eu fosse em mim, querido, eu já me costurei quantas das vezes, quando estava na roça, talvez de 11 pontos no calcanhar, de 5 pontos na mão, costurava na coragem mesmo que doía, mas quando é nos outros, cara, talvez dói, uma criancinha, querido. Se tem uma coisa que dói em mim, cara, é uma criança quando está em dificuldade. Quando uma criança perece com alguma coisa, querido, dói em mim muito. Eu tenho um amor muito grande sempre por as crianças, querido, porque criança ela é pura, é inocente. E ao ver, querido, nós precisamos ativar a criança dentro de nós de novo. E nessa noite, querido, talvez falta isso, você ativar a inocência dentro de ti. Nós estamos muito cheios de informação, querido. E nós temos com a nossa criança desativada, para que nós possamos ouvir aquilo que vem de Deus, a voz do Senhor. Eu queria nessa noite, querido, estar fazendo um louvor, depois a gente vai estar orando, mas eu queria que você pensasse em todas essas palavras. E você pensasse que principalmente Deus precisa ativar essa criança dentro de ti, para que nós podemos entender algumas coisas diante do Senhor. Quero que vocês continuem me amando, querido. A palavra é do Senhor. Ela não é minha, ela é do Senhor. É para mim e para ti, querido. A espada de 2 gumes que passou em ti, ela já passou por mim. Mas eu quero obedecer o Senhor, nem que doa, querido. Como diz aquele louvor do vaso e do oleiro, ainda que doa, eu quero ser curado. Ainda que doa, eu quero ser moldado, querido. Eu quero ser curado, eu quero ser moldado, eu quero ser transformado, eu quero ser liberto.
Tinha vez, querido, que eu dizia, se eu tiver um demônio que manifesta na minha vida, eu quero que saia, mas tinha demônio, querido, que não manifestava, ele ficava entronado na minha vida. Eu ia lá, orava para alguém para manifestar, para eu sair daquilo, mas não manifestava. Mas em mim não manifesta demônio. Claro, não precisava manifestar, ele estava incomodado na minha vida, ele estava entronado. E podia enganar muitas pessoas. Mas Deus, eu não enganei. Chegou um dia onde Deus teve que mexer muitas coisas na minha vida. E nós temos que renunciar a muitas coisas, querido. Se nós não renunciar, a criança dentro de nós, ela não é ativada. A inocência dentro de nós, ela não é ativada. Mas Deus, Ele deseja te ativar nessa noite. Amém?